Olá pessoal, vamos continuar então com a parte 2 do nosso tutorial de como desenhar olhos. E eu tinha dito no tutorial passado que eu tinha separado uma listinha de personagens para a gente estudar como que a gente pode usar formas básicas para construir os olhos desses personagens. E aqui, começando a segunda parte, nós temos nosso primeiro personagem, que é a Miu, do anime K-On! Vamos então usar uma forma básica para ver como a gente pode fazer o olho dela. Bom, no tutorial passado eu tinha mostrado para vocês que a forma básica que a gente usa para desenhar um olho humano é um pentágono com um dos lados maiores que o outro. Para quem não lembra, o pentágono regular que a gente aprende em geometria plana no colégio, ele tem esse formato aqui. E o pentágono que a gente vai usar como forma básica para desenhar um olho humano é esse aqui, só que com um dos lados maior do que o outro. O desenho está meio torto, mas você pode ver que nesse aqui os dois lados são praticamente iguais. E nesse outro a gente pode ver que o lado de cá é menor que o lado de lá. Bom, a gente vai usar essa forma também para desenhar o olho da Miu. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa em cima do desenho. Como que essas formas básicas servem como um guia para a gente traçar o olho de qualquer personagem. Se a gente traçar linhas retas em cima do olho dela aqui, traçando essas linhas retas, a gente vai ver que a gente vai chegar em uma forma básica, que é o pentágono que eu tenho falado. Vou desenhar essa mesma forma aqui do lado. Essa é a forma básica. O que a gente pode notar, gente, é que dependendo do personagem, do estilo que ele for desenhado, essas formas básicas elas podem assumir pequenas variações. Por exemplo, eu vou fazer aqui de novo a forma básica que eu disse que a gente usa para fazer um olho humano, é assim. E aqui a gente pode notar que dessa forma básica para desenhar o olho da Miu para a outra que eu disse no tutorial passado, ele muda um pouquinho. No modelo básico que eu mostrei, essa parte aqui ela é mais larga. No olho da Miu ela fica menor, porque o olho dela ele é mais redondão, ele não é tão comprido quanto um olho humano. Essa partezinha aqui de baixo ela ficou um pouco mais inclinada. E essas variações vocês vão notar em todos os desenhos, porque isso depende muito do estilo gráfico que o desenhista adotou para fazer seu personagem. Mas basicamente com esse pentágono vocês podem usar ele sempre como uma forma básica para desenhar qualquer tipo de olho, apenas modificando pequenas coisas nele, assim, para adaptar ele para o desenho que vocês querem fazer. Então, dito isso, pessoal, vamos partir para o desenho do olho da personagem Miu de K-On! Deixa eu apagar isso aqui que eu não preciso. Bom, a gente vai seguir o contorno dessa linha base. E a gente vai começar a traçar linhas arredondadas, como eu falei no outro tutorial. A gente não fica limitado a desenhar apenas dentro dessa forma, né, pessoal? Algumas partes a gente pode ficar dentro, outras partes a gente pode sair para fora dessa forma, conforme a necessidade do nosso desenho. Ela só é um guia nosso mesmo, é como um gabarito para a gente se orientar melhor no formato que a gente vai desenhar. E agora vamos desenhar a íris do olho. A gente pode notar uma coisa nesse desenho, que a gente sabe que a íris de um olho humano ela é um círculo, né? Ela é redondinha. Só que aqui o desenhista optou por deformar esse círculo, porque esse olho ele é mais alto, né? Então ele deformou esse círculo de uma maneira que ele se tornou uma elipse. Que é o formato que ele usa aqui para fazer a íris do olho dela. Ó. Então a gente tem aqui o formato de uma elipse, que é o formato que a gente vai usar para fazer a íris deste olho aqui, um formato elíptico. E aqui, pessoal, na partezinha de baixo, assim, vocês podem ver que a elipse ela passa do formato da nossa forma. A gente vai dar uma cortadinha nela ali, porque é onde a pele do olho dela está pegando por cima, então esse redondinho aqui de baixo não vai aparecer no desenho.
Ela fica escondida embaixo da pele. Agora a gente vai deixar o contorno da íris mais grosso. Aqui no meio a gente vai fazer a pupila. Como eu falei no tutorial passado, a pupila ela é a parte mais escura do olho, então a gente vai sempre pintá-la de preto. Essa parte de cima da íris aqui também a gente pode escurecer essa parte que eu estou fazendo aqui em cima, para dar uma noção de que ela tá pegando menos luz na parte de cima do que na de baixo. Esse desenho aqui do lado ele tem uma variação de cores na íris. No centro dele ele tem uma cor mais clara e nos cantos tem uma cor mais escura. Como a gente está fazendo um desenho preto e branco, a gente não está trabalhando com cores, a gente pode representar de outra maneira. Tipo, a gente pode fazer esse traço aqui para separar essa parte mais clara aqui no meio, um traço fininho. E agora a gente vai fazer um tracejado, várias linhazinhas fininhas. Para preencher essa parte que é onde ele usou cor, a gente vai usar traços. E agora, para isso aqui ficar um pouquinho melhor, a gente pode dar uma ideia de degradê, para não ficar um traço homogêneo. A gente pode pegar dessa parte aqui de baixo do olho, onde ela é mais clara, até a parte de cima, onde ela é mais escura, que está pegando sombra. E a gente vai aumentando o tracejado dessa forma aqui, ó. E quanto mais em cima, a gente pode fazer mais tracinho para ficar mais escuro. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui na parte de dentro, que é a parte mais clara, a gente faz os traços mais separados, faz menos linhas. E aí, sem usar cores e nem tons de cinza, apenas usando linhas, a gente consegue dar a mesma ideia que ele usou aqui do lado com cores. A gente até pode preencher um pouquinho mais essa parte aqui com linhas, para escurecer um pouquinho mais. E agora a gente vai apagar essa partezinha aqui de cima para fazer o brilho do olho. Tem um contrabrilho aqui embaixo. A gente apaga aqui e aí a gente vai contornar ele com um traço fininho em volta dele, porque senão essa parte é mais clara e ele não vai aparecer sem esse contorno. E assim a gente marca ele aqui embaixo, a gente tem ele mais nítido. E então, pessoal, terminamos e temos aqui desenhado o olho da personagem Mio. Deixa eu tirar a forma básica que a gente usou aqui de baixo. Dá uma olhada. Mas então, pessoal, a gente ainda pode fazer mais uma coisinha nesse olho, que a gente pode ver que no desenho ele tem uma parte de cinza clarinho ali que está representando a sombra que a pálpebra dela faz na parte superior do olho, na parte branca, né? Essa sombra aqui, ó. E a gente pode fazer ela aqui dessa maneira sem usar cores, quer ver? A gente usa um traço mais fininho e faz um traço arredondado aqui, seguindo o contorno do olho. E assim a gente faz a marcação da área dessa sombra. E agora a gente puxa traços na vertical, com espessuras fininhas também. E são traços mais separados um do outro, eles não são tão próximos para não escurecer demais. Olha só, pessoal, e assim a gente já tem representado essa parte sombreada na parte de cima do olho dela. Isso tudo sem usar cores nem tons de cinza, né? Só com traço mesmo, só em preto. Daí, pessoal, usando a forma básica, a gente conseguiu fazer mais um estilo de olho de anime. Então, continuando a listinha de personagens que eu tinha separado para a gente desenhar os olhos, aqui tem mais 3 personagens do anime mangá Bakuman, acredito que muita gente conheça. É o Takagi, o Mashiro e o editor deles, o Akira Hattori. Bom, os 2 primeiros personagens aqui, os olhos deles se aproximam bem mais de um olho realista. Então aquela primeira forma que eu mostrei já no primeiro tutorial de como desenhar olhos, aquela forma básica que é um pentágono, só que com a parte direita mais larga, né, mais deformada, que está aqui embaixo dos 2 personagens. Essa forma básica que está aqui embaixo, ela serve bem mais para um personagem que segue essa linha mais realista, diferente da personagem que a gente desenhou antes, a Mio. Principalmente para o olho do Takagi aqui, né? Essa forma básica se encaixa bem certinho para fazer o olho dele. Para o Mashiro também, só o Mashiro tem a parte de baixo ali, ela é um pouco mais alongada, mas mesmo assim a gente pode também modificar um pouco essa forma básica e usar para fazer o olho dele.
Já o olho do editor deles, o Akira Hattori, ele fica mais dentro daquela parte que eu mostrei no final do primeiro tutorial de como desenhar olhos, que a gente usa um círculo para fazer, né, como forma básica, quando eu mostrei que eu desenhei o olho do Goku, do Sr. Popo e do Rock Lee. Bom, então vamos começar desenhando o olho do Takagi. Bom, a primeira coisa que a gente pode notar aqui, olhando para o olho do Takagi, é que ele é um pouco mais inclinado do que a forma que a gente tem aqui. Então, para desenhar o olho dele, a gente vai ter que pegar essa forma que a gente vai usar e incliná-la um pouquinho assim, ó. Bom, vamos começar o olho dele então. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para cima. Aí a gente começa fazendo um traço aqui. A parte de cima do olho dele. Agora aqui a parte de baixo ela vem meio arredondadinha, seguindo o contorno dessa forma básica. Aí a gente fecha aqui em cima e puxa mais um traço que é para representar a parte interna da pálpebra ali, da parte de baixo. Puxa outra linha aqui assim. E agora a gente vai desenhar a íris. A íris dele tem um formato circular, como o de um olho realista, né? Só que ele estiliza um pouquinho esse círculo, ele não faz ele bem redondo, ele dá umas leves deformadas nele. A pupila. E aqui dentro da íris ele faz um tracinho seguindo esse contorno arredondado para representar, para não ficar só um vazio, né? E aqui então tá mais ou menos o olho do Takagi. Aqui dentro da íris dele, na parte de baixo, ele tem uns tons de cinza. Como no desenho da Mil, a gente pode fazer umas linhas verticais para escurecer um pouco aquela parte interna e dar essa ideia de tons de cinza ali. O olho do Takagi é mais ou menos isso que está aqui. E agora vamos desenhar o olho do Mashiro. Vou pegar essa mesma forma básica que eu usei aqui embaixo para fazer o olho do Takagi. Vou modificar um pouco essa forma agora para poder chegar próximo a um formato básico que me ajude a desenhar o olho do Mashiro. O olho dele ele é mais para baixo do que o do olho do Takagi, então a gente vai puxar um pouco mais para baixo essa forma aqui. Ficaria mais ou menos assim. Agora a mesma coisa que a gente fez no olho do Takagi, vamos começar a desenhar o olho do Mashiro, seguindo os contornos dessa forma básica. Agora aqui a íris do Mashiro, ela não é um círculo como a gente fez com a íris do Takagi, ela é mais elíptica, assim como a gente fez com o olho da Mil. Desenhar aqui a pupila. E agora eu vou fazer uns detalhes no traço aqui, engrossando um pouco mais a parte interna da íris, né? Contornando bem. E aqui ele faz uma abertura do lado da íris para representar o brilho do olho. É dessa forma que ele se utiliza para fazer o brilho do olho no desenho dele. E agora a gente vai desenhar a parte de baixo. Então, temos aqui também já pronto o olho do Mashiro. E o olho do editor deles, o Akira, é como eu falei antes, né? A gente vai começar fazendo um círculo. E agora a gente começa a desenhar em cima desse círculo, não seguindo bem a forma dele. Ele faz esse círculo meio usando linhas retas, assim, né? Ele deixa ele meio disforme. Assim como eu tinha feito antes no outro tutorial, o olho do Goku, do Sr. Popo, do Rock Lee, a pupila e a íris é uma coisa só e é um círculo preto dentro do olho, assim, sem muitos detalhes, assim. Então, galera, é isso que eu tinha para ensinar para vocês sobre como desenhar olhos. Na minha listinha ainda tem mais 3 personagens que eu vou fazer o
desenho dos olhos deles, mas a partir desse momento do vídeo, o vídeo vai passar acelerado, então eu não vou estar explicando enquanto eu desenho, porque tudo que eu tinha para passar para vocês sobre técnica de como desenhar olhos, eu já passei no vídeo tutorial 1 e nesse vídeo tutorial agora. Você só acompanhe o desenho que eu vou fazer dessas 3 personagens e eu acho que vocês vão entender tudo que eu apliquei antes e vou aplicar nesses mesmos 3 personagens, só que vai estar o vídeo acelerado.
Por esse vídeo é isso, pessoal. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você quiser que outras pessoas saibam dessas videoaulas, compartilhe, que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e valeu!